volta e agora vamos falar sobre doenças e pragas. No Brasil existem grandes variedades de doenças e pragas da soja e por isso é preciso ficarmos atentos de como otimizar e melhorar o controle delas, evitando a perda da produtividade na lavoura. Vamos ver. E olha só, o programa Painel Agro tem o prazer de estar recebendo hoje Gabriel Juchen, engenheiro agrônomo e analista de campo da AIBA, que é a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Ele fala diretamente da Bahia e hoje o nosso tema é sobre soja. Quais são as pragas e doenças que mais atingem a soja? A gente sabe que aqui no Piauí, pelo menos, começou mais ou menos que o período das chuvas, né, das precipitações, e aí os produtores já começam o plantio. E aí nessa época do ano começam as dúvidas, né? Afinal de contas, a soja é uma das culturas que tem muitas pragas aí para o produtor se preocupar. Por isso a gente convidou o Gabriel para estar aqui hoje. Queria que você começasse, Gabriel, se apresentando para o nosso telespectador. Bom dia. Tá jóia. Tá jóia. Bom dia. Em nome da IBA, né, então em nome da instituição, eu agradeço aí o convite. Estou à disposição aqui para esclarecer algumas dúvidas, alguns assuntos sobre pragas na soja, né? Sim. Para começar, Gabriel, eu vou te perguntar quais são as principais pragas que afetam a cultura da soja? Como você falou, né, nós estamos aí no período de plantio, né? O produtor agora está iniciando a sua safra, então ele já inicia de primeira mão aí com tratamento de sementes, né? Esse tratamento de sementes, ele pode utilizar um inseticida, um fungicida ou até um produto biológico, né? Sendo que ele apresenta grande eficácia no controle dessas pragas, principalmente as pragas de solo, que são as pragas iniciais aí no desenvolvimento da cultura, né? Nós podemos citar aí nessas pragas o tamanduá da soja, né, e a lagarta elasma, sendo que o principal dano dela aí pode ser a redução de estandes das plantas. E assim, durante o ciclo da cultura, né, que a da cultura da soja ela pode variar aí de 100, 150 dias, podem até 160 dias, pode-se encontrar diversos tipos de pragas, né? Dentre algumas pragas que a gente pode destacar, a gente destaca a mosca branca, né? Que ela pode aparecer em todo o ciclo da cultura, sendo que ela é um inseto sugador que também pode transmitir doenças e fungos para as plantas. Nós temos aí também o complexo percevejo, né, que a gente pode citar aí vários, né, dentre eles o castanho, o marrom, o verde e o verde pequeno. Eles já causam abortamento de vagens, abortamento de grãos, né? Pode ter aí vagens falhadas, grãos xoxos, né? Até perda de peso e qualidade também. Partindo também para a parte de lagartas, né? Nós podemos citar aí as lagartas espodópteras e também o complexo de helicoverpas, né? Sendo que lagartas ela pode provocar desfolha, abortamento de flores e vagens. Ou até mesmo grãos perfurando a vagem, né? Que a praga se alimenta deles. Então, assim, existem alguns métodos de prevenção, né? A gente pode citar alguns, né? Que o produtor tem que ficar atento durante todo o ciclo aí da cultura, todo o período da safra, né? Que a gente cita, por exemplo, ele tem que fazer uma dessecação antecipada da sua área, né? Adicionando, se precisar, né, de um inseticida, fazer uso de sementes certificadas, né? Sementes de boa procedência. Então, o tratamento de sementes também com inseticida, como eu citei, né? O plantio, a gente recomenda também fazer um plantio de área de refúgio, né? Utilizando variedades não BT. A planta também precisa e é necessário um controle de plantas daninhas, né? E também a gente recomenda algumas vezes o uso de biológicos, né? Sendo que aqueles produtos que têm base com produtos naturais, né? Utilizando aí no controle de insetos e doenças. Certo, Gabriel, você falou aí da escolha da semente, né? Como é que o produtor faz para se resguardar de que aquela semente é de boa procedência? Ele tem que ficar atento sempre às empresas idôneas, né? Tem alguns grupos, fazendas que eles são sementeiros, então a gente sempre recomenda estar pesquisando, estar se informando com esses pessoais, estar comprando suas sementes com eles, né? Então você tem que pesquisar não só o lugar que está vendendo, mas também de onde ela vem, né? Exatamente, de onde ela veio, né? De onde ela foi produzida, né?
Aí você falou aí também dos biológicos, também, como é que é feita essa escolha para que o produtor não tenha prejuízos? Os biológicos eles são os produtos, como eu falei, né, que são produtos naturais. Sempre são utilizados no controle tanto de insetos como pragas. A gente pode citar um exemplo muito, muito comum que o pessoal usa, que é a Albovera, que ela é um fungo, onde ela coloniza a praga ali, o inseto, e aí colonizando o inseto impede ele dele se alimentar, né? Então ele leva o inseto à morte, né, com contato ali do produto, sendo que impede a ingestão dele se alimentar, então, consequentemente, o inseto é eliminado da área. Gabriel, você explicou para a gente como prevenir e como tratar quando essas pragas já estão instaladas. Assim, os controles, né, a gente cita sempre com à medida que o produtor faz o monitoramento na área, né, a gente sempre recomenda, existe uma equipe que faça esse monitoramento para identificar qual que é a praga realmente que existe, que está ali na sua área. Então, a depender do que tiver, do qual inseto, aí ele deve tomar suas medidas, né, dentro do seu cronograma ali anual da safra. Certo. Dependendo da região e do clima também, essas pragas mudam? Mudam, com certeza. A depender do clima, né, como, por exemplo, agora a gente não temos ainda chuvas muito regulares, né, então o tempo ainda não está tão úmido. Então, geralmente, tempo mais úmido aparece uma determinada praga. O clima mais quente, outra praga. Então, isso aí influencia bastante. Então, a gente, voltando aí para o nosso pensamento para o quente, né? Já que a gente está falando aqui mais voltado também para o Piauí e para a Bahia. Quais são as pragas que mais afetam essas regiões? Então, agora no calor, como a gente está no plantio, é muito comum a gente ter lagarta elasma. A lagarta elasma é uma lagartinha que ela gosta do calor, gosta de solo quente, e ela vai ali cortando bem no caule da planta, ela corta ali e consequentemente elimina, né? Ela mata a planta, então ela tem essa preferência por períodos mais quentes. Também podemos citar aí a mosca branca, também gosta que ela é um inseto sugador, então ela também tem essa preferência por climas mais quentes. E aí com o período da chuva, daí a gente já muda um pouco o cenário de pragas, né? E poder ir mais na parte de doenças, né? Que daí a doença ela sempre gosta da umidade, né? Então tem essa relação umidade com o clima mais ameno e às vezes também com aquela alta umidade do ar, né? Junto com o calor, né? Então, quais são essas doenças mais frequentes? Assim, aqui na Bahia a gente trabalha, nós temos um programa, juntamente com outras entidades do agro, que a gente chama de Programa de Olho na Ferrugem. Esse programa ele vai entrar agora na sexta safra, que a gente sempre fala para o produtor que a gente busca minimizar os impactos negativos, né, da doença. Então, onde o foco principal hoje da nossa doença principal é a ferrugem asiática, né? Onde a gente pede sempre o produtor para ele adotar o manual de boas práticas da resistência, né? Ele cadastra a propriedade junto com a gente, monitorar suas lavouras, né? Fazendo também coleta de folhas para análise laboratorial para identificar essa doença cedo, cumprir o vazio sanitário. E também a gente tem a campanha que a gente chama de Tiguera Zero ano todo, que é eliminar no final de safra, eliminar todas as plantas de soja que venham a ficar ali na sua lavoura. Certo? Então, assim, a característica da ferrugem, ela é única, né? Em seus primeiros estágios de infestação, as folhas elas apresentam pequenos esporos na parte de baixo, né? Onde o nome dessa formação é chamada de urédia, ela pode ser observada com uma lupa. Uma lupazinha simples, você consegue visualizar. Mas, assim, além da ferrugem, a gente também pode citar outras doenças, né? Que a gente tem aqui também mancha-alvo, questão até do mofo branco. O mofo branco é uma doença assim, que ela já é de histórico das áreas. Então, a área que teve essa doença, provavelmente no ano que vem ela vai ter também. Outras doenças como antracnose, septória, oide e o milde, né? Gabriel, é importante que o produtor chame o engenheiro agrônomo para que dê uma analisada no caso de surgir, né, essas doenças e pragas? Com certeza, muito importante, porque ele que vai poder identificar e recomendar o que é que deve ser feito, né? Qual produto utilizar, qual aplicação que deva fazer, é bem por aí, exatamente. Certo. E aí a gente sabe que não é somente no plantio que essas infestações e pragas
elas se fazem presente. A maneira que você armazena também causa isso. Então, qual é a melhor maneira de armazenar? Assim, armazenamento, a gente sempre fala que é bom sempre, aqui na Bahia, eu acredito que aí no Piauí também, a gente tem uma característica muito boa, que é que a gente colhe na seca, né? A gente colhe a soja aqui que ela está bem seca, diferentemente lá da região do Mato Grosso. Então, a gente tem esse lado. Então, assim, a gente recomenda já, se possível, entregar diretamente para a indústria, ou então armazenar em silos, né? Tanto silos, esses físicos, silos nas fazendas, como também silo bolsa. Então, o silo bolsa não é recomendado ficar muito tempo, né? Então ele tem um prazo aí para ficar armazenado na lavoura ali, né? Certo. E para as regiões mais úmidas, qual é o seu conselho, já que a gente falou aqui voltado também para regiões mais secas? Isso, a região mais úmidas é aconselhado ele secar logo esse grão, né? Se tiver úmido, levar aí para os secadores que algumas propriedades têm e já encaminhar para as indústrias também. E o produtor que não tem esses secadores, como é que faz? O produtor ele tem que procurar uma forma mais... às vezes tem algumas cooperativas, né, que fazem esse armazenamento também. Certo. Gabriel, queria que você deixasse aqui seu conselho para o produtor que estiver passando por isso, né, por alguma praga ou doença, o que é que ele deve fazer de imediato, como prosseguir. Certo. Eu recomendo ao produtor que ele sempre procure um engenheiro agrônomo, né? Ele tem acompanhamento ali certinho da área, da sua lavoura, né? Acompanhamento e que sempre faça as boas, que a gente chama de boas práticas, né? A gente pode citar alguns métodos, né, que a gente, para evitar assim, as doenças, evitar pragas, né? Sempre respeitando a questão do vazio sanitário que a gente tem nos nossos estados, né? A legislação muda de acordo com o estado, mas nós temos hoje na Bahia e no Piauí. E respeitando também a calendarização, a gente tem muito importante a janela de plantio, né? Você respeitar essa janela, monitorar os focos, né? A gente sempre fala, monitore os focos, né? Tanto de doença como de pragas. Questão da ferrugem, é importante estar sempre atento aí, onde tem o foco, né? Fazer essa análise laboratorial preventivamente, levar suas folhas, levar a própria planta de soja aos laboratórios. Nós temos até em Barreiras e José Eduardo Magalhães laboratórios conveniados, gratuitos para o produtor. E sempre também, já nessa parte de sempre consultar o engenheiro agrônomo, é fazer a parte de controle químico, né? Através aí de fungicidas, inseticidas, usando sempre modos de ações diferentes, né? É isso que a gente recomenda. E como é que ele faz para identificar na planta, né? Porque às vezes ela está ali mais tímida, mas aí o problema já se instalou e é preciso ter as precauções. Então, igual como eu te falei, né? No início, assim, a gente sempre... A sua identificação no início da ferrugem, ela é um pouquinho mais... É questão laboratorial. Então, a gente sempre aconselha, de acordo com a soja, quando ela já entra no estágio reprodutivo, ele está fazendo essas análises, recolhendo as análises de folha em alguns pontos estratégicos, né, da sua área. A gente chama alguns pontos estratégicos como divisa de cerca, às vezes uma curva de nível, num terraço, onde a máquina ali, o pulverizador, pode ser que não alcançou o produto ali na planta. Então, ele encaminha essas plantas, né, essas folhas, para o laboratório. O laboratório, assim, vai estar analisando, né? Caso ela já tenha se instalado, já tenha entrado na área, assim, a olho nu, né? Eles são pequenos esporos, né? Como eu falei, na parte da folha, né? Da parte de baixo da folha, onde ele tem uns formatinhos, uns urédias, né? Que a gente chama até, parece um vulcãozinho. Então tem aquelas lupazinhas de bolso, com essas lupas de bolso, aquelas lupinhas simples, você consegue identificar bem. E isso prejudica, né, a produção como um todo. Com certeza. O prejuízo, depois dela já se instalada na lavoura, ela pode alcançar até 90%, 80%, 90% de prejuízo. Nossa, então tem que ficar de olho mesmo, realmente. Então deixa aqui suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, Gabriel. Quem quiser tirar alguma dúvida com você, qual é seu Instagram, deixa aqui para os nossos telespectadores. Tá, joia. Muito obrigado, eu agradeço, né? Eu vou deixar aqui registrado o Instagram aqui da IBA, que é da associação nossa, né? Associação dos Agricultores e Gigantes da Bahia. O nosso Instagram é AIBA, AIBA,
Oficial, @AIBA Oficial. AIBA Oficial. Oficial, isso. É a nossa associação aqui. Tá joia? Em nome da AIBA, nosso presidente Odacir Ramos, eu agradeço o contato e a oportunidade. Nós te agradecemos, viu, Gabriel? Tenha uma excelente semana e fica aqui os ensinamentos do Gabriel e o convite para que ele volte depois para outras pautas aqui, afinal de contas, soja, a cultura da soja tem diversos assuntos que a gente pode tratar aqui e o produtor sempre está atento, querendo aprender mais. Obrigada, Gabriel. Até a próxima. Obrigado, até mais. Estou à disposição. Obrigada, Karine, por trazer esse assunto tão importante aqui para o Painel Agro.